dia 24, que seria uma terça-feira, nós teríamos educação física. Né? Eu imagino que vocês estão treinando bastante em casa, né? Então, essa parte não é comigo, mas eu elenquei, então, pra gente continuar a nossa rotina de aula, uma atividade, então, para começar, de matemática e português, que inicia, aliás, com a leitura de um livro. Eu mandei o link lá no grupo, né, o link do livro, e também, se vocês quiserem, lançado mais um desafio, mandar um vídeo para mim lendo parte desse livro. Esse é maiorzinho, né, esse não é tão pequeno, ele tem várias figuras, mas quem quiser, ou tenha feito, ou queira fazer um vídeo fazendo a leitura desse livro, eu ia adorar. Bom, e é uma atividade de interpretação, então, né, para começar, qual o nome da personagem principal do livro? Depois, no que ela tinha muita dificuldade? Bom, já começa que o título do livro, o nome do livro é Sou Péssima em Matemática. Então já é um baita spoiler para dizer qual era a dificuldade dela, né? Se eu sou péssima em matemática, ou pelo menos ela achava que era, né? Porque na verdade, quem entendeu a história vai entender que ela não era tão péssima assim. Ela só pensava que era péssima em matemática, né? E quem era a melhor amiga da Letícia? Ó, spoiler lá da primeira pergunta. Letícia, personagem principal. Quem será que era a melhor amiga dela? Como é que era essa melhor amiga, Júlia, na escola? Né? Ela fala lá uma hora que a Júlia era a melhor aluna da classe. Então, e será que a Letícia estava errada em querer encontrar uma forma diferente, mais divertida de resolver a atividade de matemática? Porque ela tinha que resolver um desafio de matemática da professora, né? Mas aí, ela não resolveu com os cálculos lá que todo mundo tinha feito. Ela fez diferente. Ela resolveu pegar a bicicleta dela e andar pela cidade e cronometrar, ver o tempo que ela ia levar da casa dela até a escola, né? Então, ela teve uma ideia diferente, mais divertida, pelo menos mais divertida para ela, né? De como resolver aquela atividade da prof. Será que tá errado? Lembra que a gente, várias vezes, na verdade, mas teve um dia que a gente falou mais sobre isso, que às vezes a gente tem diferentes formas de resolver uma questão. Não necessariamente vai ser igual a forma que o colega fez, mas se a gente fizer o raciocínio certo, a gente pensar naquela atividade, se a gente usar a nossa imaginação, a gente não tá errado. A gente só tá fazendo uma forma diferente, resolvendo de uma forma diferente, usando a nossa imaginação de uma forma diferente do colega. E ser diferente é normal, é tranquilo, é ótimo. As nossas diferenças é que nos fazem especiais. Contanto que a gente aprenda e que a gente não seja egoísta, e inclusive troque experiências, conte pro colega, tu fez desse jeito, mas eu fiz de outro. Mas olha, a gente conseguiu de forma diferente chegar no mesmo resultado. E dar a dica pro colega para fazer de uma forma diferente, para que numa próxima vez ele possa também fazer de uma forma diferente, também se divertir, também encontrar o resultado por um caminho diferente. Né? Então, essa é a pergunta. Será que a Letícia estava errada em tentar achar uma forma diferente de resolver a questão que a professora deu para ela? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ela foi muito criativa, né? Bom, e o que a gente pode aprender, então, com essa história da Letícia? Lendo o livro, depois de você ter lido o livro, o que vocês puderam aprender com essa história da Letícia? Eu acho que eu já dei várias dicas no que eu falei, né? E outra coisa, aí uma outra questão, na questão número 2, que tem a ver com um livro, então, da Letícia, Sou Péssima em Matemática. Que horas tu sais de casa para ir para a escola? Né? E quanto tempo demora para chegar no horário? Quanto tempo leva da tua casa até a escola? Lembra que a aula começa às 13h30. 13 horas, que seria 1h da tarde, e 30 minutos. Então, que hora que você sai de casa para ir pra escola? Eu saio 13h30. Poxa, mas então tu mora do lado da escola, né? Porque tem que sair antes, não dá pra chegar atrasado na escola. Então, que hora você sai da escola e quantos minutos leva? Eu não sei exatamente, mas pelo menos aproximadamente quanto tempo? Aí quando a gente voltar às aulas, a gente vê exatamente, porque a gente pode cronometrar o tempo. Mas tem dias que tem trânsito, prof. Eu vou de van, ou eu vou de carro, e tem dia que demora um pouquinho mais, porque tem trânsito. Tudo bem? Então, a gente bota aproximadamente, pertinho desse horário, né? E eu também pedi que vocês, caso tivessem dificuldade para responder, pedisse ajuda para um familiar, né? Porque, ainda tenho um pouquinho de dificuldade com as horas. O tio, a avó, a mãe, o pai, quem tiver em casa, o familiar vai ajudar vocês nisso, né? Depois, a questão número 3, a atividade da tarefa número 3, era desenhar 2 relógios. Num relógio era para marcar a hora que vocês saem de casa,
né, para ir para a escola. E no outro relógio era para marcar a hora que vocês chegam em casa depois da aula. Também é aproximado, e não necessariamente você chega, ó, eu saio da escola todo dia 15 para 6, 17h45 minutos. Mas às vezes eu levo 15 minutos, chego em casa às 18 horas. Mas às vezes eu levo um pouquinho mais que isso, não tem problema. Aproximadamente, que horas você chega em casa? Algumas pessoas eu sei que ficam na escola um tempinho a mais, que o pai, a mãe, o tio trabalham e demora um pouquinho mais a buscar. Então sai da escola às 19 horas, 7 horas. Alguns eu sei que saem logo quando bate para ir embora. Então, vamos fazer esse relógio. Lembre que a gente faz, que a prof fez para vocês o relógio. Ó, bota o número 12, o número 3, o número 6 e o número 9. E o pontinho lá no meio, ó. Vai dar para ver direitinho aqui. É para botar só esses números? Não. Lembra que a gente começa aqui, ó. Deixa o espaço para colocar os outros. Aqui vai colocar o 1 e o 2, o 3 já tem. Aí vou colocar o 4 e o 5, o 6 já tem. Vai colocar o 7 e o 8, o 9 já tem. Vai colocar o 10 e o 11 e o 12 já tem. Esses 4 númerozinhos é só para a gente conseguir fazer de uma forma mais retinha os números depois, tá? Para nos ajudar a completar com os números que estão faltando. O pontinho no meio para marcar os contextos. Fica ao contrário os números, tá? Por causa da câmera, né? Mas depois eu quero que vocês façam um relógio marcando a hora que vocês chegam na escola e um marcando a hora que vocês chegam em casa. Se não sabe exatamente, não tem problema, é aproximadamente. Só pra gente depois compartilhar com os colegas pra ver quem que chega antes, quem que chega depois, quem que chega no mesmo horário, tá? Bom, então essas seriam as atividades do dia 24, na terça-feira. E também pedir para vocês também fazer mais 1 ou 2 páginas do caderno de atividades, lá o livrinho fininho, que a gente deixava de tema, tá? Bom, no dia 25 de março, que seria na quarta, é uma atividade interdisciplinar de novo, tá? Nós vamos estudar português de novo. Você tem percebido, né? Que português e matemática a gente estuda todos os dias. Mas tem dias que a gente faz ensino religioso português, tem dias que a gente faz ciências com matemática, tem dias que a gente faz português com ciências, mas português e matemática tem sempre, porque a gente tem que estudar sempre. Não que as outras disciplinas não sejam importantes, elas também são muito importantes. É que a gente tem mais conteúdo em português e matemática, por isso que a gente acaba estudando mais vezes na semana. Nessa quarta-feira, do dia 25, a prof deu umas atividades de português, ciências e matemática para vocês, tá? Que envolve todas essas. E aí eu pedi para vocês lerem a história do coronavírus, primo da gripe e do resfriado. E aí eu mandei o linkzinho lá, aqui no roteirinho, que tá impresso, que vocês receberam, e também eu mandei no grupo do WhatsApp, para vocês entrarem na internet e ler o livro. No celular, no tablet, no computador, imprimir também, se quiser, tranquilo. Nesse livro, então, falava sobre a história do coronavírus. Então, pelo menos uma história lá resumida, né? Tinha os bichinhos, era bem colorido, estava contando como a gente acaba, e eu espero que isso nunca não aconteça, mas adquirindo o coronavírus, como a gente consegue se prevenir dele, como a gente se cuida, quais são os sintomas, né? E, bom, eu fiz eu comecei então com a atividade de ciências e português. Tipo, vocês colocarem ali no caderno, depois a data, atividade, ciências e português. O que tu conseguiste entender a partir da história do coronavírus, primo da gripe e do resfriado? Como é que ele chegou no país? Né? Não precisa contar toda a história, mas o que vocês entenderam? Porque ali falava como ele tinha chegado no país, né? E como a gente pode evitar ele? E depois, por que será que na história o coronavírus ele é apresentado como um primo da gripe e do resfriado? Lembra que a gente falou isso na aula? Que ele não é o mesmo vírus da gripe e do resfriado, mas ele é parecido, né? Alguns sintomas, inclusive, são muito parecidos. A gente tem que até tomar cuidado para a gente saber se a gente está com só um resfriado bem simplesinho, né? Que a gente pode tratar em casa, ou se é uma coisa mais séria, né? Então, ele não é o mesmo vírus, mas ele é muito parecido. E por isso, eles disseram que eles são primos. Também eu perguntei para vocês por que né, eu falei, sabias que o vírus recebeu o nome de corona
né? Coroa, por causa do formato que tem de coroa. Quem foi na aula de terça-feira, lá da outra semana, sabe disso, porque a gente fez uma atividade de experiência, lembra? Com os pratinhos, com a água, enfim, com a purpurina também. E eu expliquei que o vírus ele tem formato de coroa e por isso o nome dele é coronavírus. Eu pedi então para vocês desenharem no caderno e levando em inspiração as figuras lá do livro que vocês acabaram de ler, o coronavírus para mim. Uma representação através do desenho do coronavírus. E olha aí, ó, a gente está estudando ciências, português e artes também, né? Desenho tá aí, tá tudo junto. E depois que vocês fizerem esse desenho, tem uma atividade de folhinha, tá? Que é para completar e recortar aqui embaixo os desenhos, as figuras, e colar aqui onde está indicado, ó, do lado da ação, né? Para não pegar o coronavírus, e aí tá a imagenzinha dele, vai colar ali. Eu vou lavar. Minha o quê? Minhas mãos, eu vou lavar. Vou usar alguma coisa de papel, o quê? Lencinho de papel e até o álcool gel, né? Na verdade, isso aqui é um trechinho de uma poesia. Para não pegar o coronavírus, minhas mãos eu vou lavar. Vou usar lencinho de papel e até o álcool gel. Tem até, se a gente fala rapidinho assim, ler tudo junto, ele até rima, né? Então, vocês vão recortar aqui de baixo e colar aqui para terminar as frases que estão incompletas, tá? A outra atividade também de ciências é um labirinto. Vocês vão ajudar os meninos ali a chegarem até o álcool gel e aqui para lavar as mãozinhas, que são hábitos que a gente tem que ter para se prevenir desse vírus, né? Então, é o labirinto. Quero ver quem conseguiu esse labirinto. Uma dica: tracem primeiro de lápis, depois contornem com uma canetinha ou mesmo com lápis de cor, porque daí fica mais fácil, porque às vezes a gente erra, faz mais de uma vez e aí fica difícil de enxergar, porque daí tá marcado, apagou com a borracha. E aí então, quando vocês tiverem certeza que tá certo, façam com uma canetinha em cima. Daí fica mais colorido e fica mais fácil de enxergar. Depois, para finalizar esse dia, é um desafio de matemática, tá? E aí ele não é sobre o coronavírus, tá? É para continuar uma atividade que a gente já tinha feito há um tempo atrás, que era sobre completar os números. Nós tínhamos feito uma atividade há um tempo atrás dos números até 50, tá? Agora a prof aumentou um pouquinho, principalmente para a gente treinar a função de como fazer o número, que algumas vezes a gente se confunde um pouquinho, bota o 5 virado, 6 virado, tranquilo. Quanto mais a gente fazer, mais a gente vai melhorar. É que nem a letra, quanto mais a gente escreve, mais bonita ela fica, né? Então eu coloquei assim, um desafio matemático para vocês. Manuela Ribes e Miguel Silva, quem será esses, né? Sabem contar até 30, mas a professora pediu que eles anotassem no caderno os números de 0 a 60. Lembra que a outra atividade era de 0 a 50, agora 0 a 60. Era uma atividade um pouquinho diferente das que a gente está fazendo aqui, claro, mas os números eram até 50. Vamos ajudar os colegas nessa tarefa? Anote os números de 0 a 60 no caderno de aula. Então, coloca lá, desafio de matemática e de 0 a 60. Os números bem bonitos que vocês entendam, que eu entendo, né? Porque a gente não tem que adivinhar o número que está escrito ali. Lembre, deixar um espacinho, botar o 0, depois um tracinho, depois o número 1, depois um tracinho. Não amontoem, porque senão depois vocês não enxergam os números. Cuidado, olhem bem para ver se o número está virado para o lado certo, porque isso também é importante, né? Não vamos botar virado, tá bem? Tranquilo? Bom, não necessariamente, isso aqui é um desafio que a prof inventou, tá? Tem o nome dos colegas, mas não quer dizer que os colegas só saibam de 0 a 30. A prof fez um desafio usando o nome deles, mas não é exatamente isso que acontece. Então, às vezes a professora usa o nome de vocês, porque eu acho mais legal quando a gente traz o nome de vocês, né? Quantas vezes a gente já fez com o nome da Sara, com o nome da Mariana, do outro Miguel já, do Samuel, então, tá? Então, é uma suposição. Finalizando, então, o dia 25, a próxima aula, então, seria na quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Toda quinta-feira, nós temos a aula de informática, lembra? A gente tem esse nosso horário de informática.
Na verdade, numa quinta a gente tem a aula de informática com os computadores, a gente faz os jogos. Na outra quinta, na outra semana, a gente faz a lousa digital. Como a prof não tem a lousa digital em casa, nem vocês, mas vocês têm os tablets, os celulares, os computadores que vocês estão usando, eu pedi para fazer uma atividade então, que a gente faria na aula de informática. Eu coloquei ali os sites dos jogos que a gente realiza em aula e pedi para vocês jogarem pelo menos 2 jogos de alfabetização, tá? E pedi para vocês anotar no caderno lá, aula de informática, e colocar o nome desses 2 jogos e dizer o que vocês aprenderam com eles. Ah, prof, eu joguei um jogo que era de formar frases, tá? E então eu aprendi a escrever frases, ou a melhorar a minha escrita. Ou, eu joguei um jogo que era de completar palavras com a letra F, tá? O que tu aprendeu com esse jogo? Não precisa escrever muita coisa, a prof só quer saber quais jogos que vocês jogaram e o que vocês puderam aprender com eles. Porque a gente não joga só por jogar, a gente joga por isso que são jogos educativos. É que nem quando a gente joga lá os jogos de matemática na sexta-feira. Eles são educativos porque a gente aprende com eles, tá? A gente não tá jogando só por jogar, a gente tá jogando para aprender alguma coisa, tá bem? Bom, depois dessa atividade de informática, a prof pediu para vocês fazerem uma atividade de português, geografia e história. Engloba tudo. No dia anterior a gente estudou português, ciências e matemática. Agora a gente vai estudar português, geografia e história. Dando sequência, então, sequência da continuidade, tá? Aos estudos que a gente já tinha feito sobre bairro, lembra lá que a gente estudou qual era o nosso bairro, sobre as curiosidades do nosso bairro? Então, a gente vai dar sequência a essa atividade com essa folhinha aqui, ó, que começa com uma poesia, tá? Que é a poesia sobre o bairro onde eu moro. Vocês já leram ela em casa, né? Ó, sempre tem que ler, tá? Treinar a leitura. Depois, responda. O poema fala sobre o quê? É um poema, né? Então, ele fala sobre o quê? Fala sobre o bairro, sobre o bairro, né? E o que há nesse bairro? Ele fala que no bairro há casas, ruas, pessoas, né? Coloca ali pra mim o que diz nesse poema que tem dentro desse bairro. Depois, é para colocar V para verdadeiro e F para falso. Ó, V de verdadeiro, F de falso, tá? O bairro é uma parte da cidade? É, né? Então é verdadeiro. Vou colocar lá o V ali no espacinho. Todo bairro tem um nome, uma história? Tem, né? A gente falou sobre isso na outra atividade daquele dia, né? Que toda história todo bairro tem uma história. Inclusive, eu pedi para vocês contarem um pouco da história do bairro de vocês. Então é verdadeiro também. Num bairro não é necessário ter ruas asfaltadas e água tratada. Falso, né, gente? Porque é ideal, às vezes acontece de não ter, mas não é muito bacana. Imagina uma rua cheia de buraco, onde passa o carro estraga, onde as pessoas, quando chove, enche d'água e não dá para passar. Então, a gente tem que ter sempre uma rua bem asfaltada, que as pessoas consigam se transitar sem dificuldade. E, principalmente, a gente tem que ter água tratada, né? Porque, lembra que a prof falou que a água da chuva ela é muito importante, que a gente pode colocar, a gente falou na aula, né? A gente pode botar um balde na rua, do lado da casa, no lugar onde vai cair a água limpinha, que não vai cair a água do lado do telhado, e pegar essa água e usar nas plantas, ou usar para lavar o chão, ou usar para lavar o pátio, né? Que a gente pode pegar, né, para não desperdiçar água, usar essa água, que ela é limpa porque ela caiu do céu, né? Ela é chuva, ela caiu do céu, ela tá limpinha, mas não pode tomar ela, porque ela não é potável, ela não é tratada. É muito importante que a água que a gente bebe em casa, ela seja tratada, ela seja bem fervida, ela seja filtrada, né? Então, é importante que nas casas tenham água tratada e, por isso, ali onde diz que não é necessário ter rua asfaltada e água tratada, é falso. E, por isso, vai botar o Fzinho lá de falso. Bom, e a última do verdadeiro ou falso diz assim, num bairro há grupos de pessoas que formam diferentes comunidades. E é verdadeiro, né? Nem todos nós somos diferentes. Nós formamos grupos familiares, grupos de pessoas, grupos da igreja, grupos de passeio, grupos da academia, mas são pessoas diferentes. Então, a gente forma grupos diferentes. E depois para ligar as imagens
aos quadradinhos ali. Então, ligar a família, onde diz uma família, ligar moradores de um bairro, de uma rua, ali onde tem várias pessoas na rua brincando, e pessoas que frequentam, comunidade de pessoas que frequentam uma igreja, ali onde tem o desenho da igreja com as pessoas, né? E a outra atividade, após a atividade número 2, após vocês fazerem e colarem a folhinha no caderno, diz o seguinte: em que bairro fica a sua escola? A gente já falou sobre isso, né? Fica no centro. Então, vocês vão responder: minha escola fica no bairro centro. Você mora perto desse bairro? Sim ou não? Qual o nome da sua rua e o número da sua casa? Toda rua, ela tem um CEP, que é um númerozinho. Eu moro na rua General Osório. Aliás, é a mesma rua da Escola Castro Alves. Eu moro bem pertinho da Escola Castro Alves. Toda rua, ela tem um CEP, que ela tem um númerozinho. Aqui, a General Osório, o CEP é 96020. Assim, ó. Eu vou anotar para você. 96020 Esse é o CEP, ó, 96020 Esse é o CEP da minha rua. Cada rua tem um CEP, tá? Então, cada rua tem um nome e cada casa normalmente tem um número, né? Às vezes, a gente mora num edifício, né? Por exemplo, eu moro no condomínio. Então, o condomínio onde eu moro, ele tem um número, mas cada apartamento tem um número diferente. Bom, prof, mas eu moro num condomínio. Então, me diz qual é o número desse condomínio onde você mora. Ah, mas eu moro no edifício. Qual é o número do edifício? Ah, mas eu moro em casa. Bom, então a minha casa fica na rua tal e tem um númerozinho tal. E também, quando vocês puderem pesquisar ou olhar, ou pedir para os pais, ou olhar na internet, qual é o CEP da rua de vocês? Já disse, quem mora na General Osório já se deu, porque o mesmo meu é 96020. É o mesmo da escola de vocês. Bom, outra pergunta que eu fiz então, a questão número 5. Há muitos prédios e construções antigas perto da sua casa? Pelotas é uma cidade que ela tem muitas construções antigas, construções lindas. A biblioteca municipal, que fica lá no centro, perto da praça, o Casarão 8, onde fica o Museu do Doce, é lindo também. A própria prefeitura fica num prédio muito bonito. São prédios antigos, prédios históricos, tá? Históricos porque eles fazem parte da história da nossa cidade. Lembra que toda cidade, todo bairro tem uma história? Pois então, a pergunta que eu faço é: tem prédios antigos perto da casa de vocês? Quais são eles? Uma dica, quem já escreveu lá as curiosidades lá sobre o bairro, talvez já saiba dizer isso aqui sobre a rua de vocês. Antes a gente estava estudando o bairro todo, agora a gente está falando sobre a rua onde vocês moram, tá? Bom, e eu pedi também para vocês fazerem no caderno, ali na questão 6, um desenho que represente a rua que vocês moram, tá? Não esqueçam de colocar no desenho o prédio, o condomínio onde vocês moram, com um númerozinho e escrever o nome da rua embaixo, tá? Não precisa fazer um desenho de toda a rua, pode ser só da quadra onde vocês moram. Ah, bom, olha, eu moro num condomínio, aí faz o desenho ali do condomínio, isso pode ser pequeno, e do lado do meu condomínio tem um campo de futebol, um campo com umas árvores, ou tem uma padaria, vou desenhar pequenininha ali a padaria. Ah, e tem também uma escola, vou desenhar do lado da escola, e na frente tem um mercadinho, vou desenhar um mercadinho, tá? Faça um desenho do jeito que você sabe. Lembra que lembra quando eu faço desenho no quadro, vocês falam: ai, prof, mas teu desenho tá torto. A gente faz como a gente sabe. Quanto mais a gente faz um desenho, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente realiza uma atividade, melhor a gente fica, tá? Então não se importem de tipo, mas o meu desenho não tá lindo. Pra mim vai estar, porque eu tenho certeza que vocês fizeram com dedicação. E é isso que importa, a gente se dedicar a fazer as coisas, tá? Então faz assim, ó, toda a folhinha que a prof deu pra vocês tem uma margem, não tem? Quadradinho assim? Então, ó, pega a folha do caderno, faz esse quadradinho aqui, essa margem, e desenha aqui dentro pra mim. Localiza onde está a casa de vocês e o que tem nessa quadra da rua de vocês, tá? Não precisa ser a rua inteira, pode ser só uma quadra onde vocês moram. Eu quero conhecer, eu quero ver depois, pra poder me localizar onde é que vocês moram. Quem sabe depois eu vou tomar um café com vocês,
se me convidarem, né? Bom, terminando então as atividades de História, Geografia e Português que a gente fez no dia 26 de março, na quinta-feira, vamos então para a atividade de sexta-feira, do dia 27 de março de 2020. Olha, já estamos no dia 27, estamos na sexta-feira de novo. Nesse dia, nós teríamos a Biblioteca e a Educação Física, que não vai dar, né? Não deu para botar aqui nesse planejamento, mas eu segui então as atividades que nós faríamos em aula. Como nós não vamos na biblioteca, o que eu pensei? Vou ter que dar texto para essa gente ler, né? Vamos ter que ter leitura, vamos treinar essa leitura. E aí eu dei uma folhinha, um texto, que é uma versão, que tem várias, uma versão do livro da história O João e o Pé de Feijão. Tá? Tem vários livros contando essa história. E essa folhinha é uma versão. Ela tá toda ilustrada ali com os personagens da Turma da Mônica, contando a história então do João. Quem quiser, inclusive, fazer um videozinho contando essa versão do Maurício de Souza, do João e o Pé de Feijão, eu vou adorar. Tá? Essa é a versão que ele fez da história original. Faz o videozinho, manda pra nós, vamos compartilhar esse povo lendo, que eu acho lindo, já que a gente não vai poder ler na biblioteca.